E aí, turminha, tudo bem? Professor orientador de Educação Física, Marcelo Januário, e vamos mais uma aulinha aqui para a gente, tá? Essa aula é para o 8º ano e nós vamos falar sobre o esporte voleibol, ok? Vou compartilhar na tela para vocês o texto que eu estou enviando junto com esse vídeo, o link desse vídeo, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre o voleibol, que é um esporte de rede, tá? Vocês estão vendo aqui que está escrito rede barra parede, que é outro tipo de modalidades de esportes que entram na unidade temática de esportes, tá ok? Mas o vôlei é um esporte de rede. Então, nós vamos falar sobre a origem do voleibol no Brasil, como ele chegou ao Brasil, a época mais ou menos, e falar um pouquinho das características desse esporte no início, nos primórdios aqui no nosso Brasil, ok? A história do voleibol brasileiro tem duas versões divergentes, ou seja, que são meio contrárias. A primeira versão diz que o voleibol chegou ao Brasil em 1915, sendo jogado pela primeira vez no Colégio Marista de Pernambuco. A outra versão diz que o voleibol chegou ao Brasil em 1916, sendo praticado pela primeira vez na Associação de Cristãos e Moços de São Paulo. Tem essas duas versões aí do início do voleibol, tá? A evolução do voleibol no Brasil. Nas décadas de 40 e 50, não havia intercâmbio do Brasil com outros países mais desenvolvidos no futebol, no voleibol, desculpa. Ou seja, o Brasil ele tinha a modalidade esporte voleibol, mas não tinha outras pessoas que pudessem conversar com pessoas que praticam em outros países para ir evoluindo o esporte aqui, tá? Então, no Mundial Masculino de 1956, a seleção brasileira não conhecia alguns fundamentos básicos do voleibol, como a manchete, por exemplo. O Brasil tinha uma baixa média de estatura em comparação com os outros países, cerca de 1,80 m. O jogador com 1,80 m ele é considerado baixo para o esporte de vôlei, tá? Sendo que a média da estatura das potências do esporte daquela época girava em torno de 1,90 m, ou seja, 10 centímetros a mais. Parece pouco, mas para o esporte faz muita diferença, né? Em 1950, na década de 50, a criação da escola de voleibol por Jorge Bittencourt, o Jorginho, colaborou muito para o desenvolvimento técnico do voleibol brasileiro. O histórico do voleibol no Brasil nos anos 40 e 50. Em 1944, aconteceu o primeiro Campeonato Brasileiro de Voleibol, né? Em 54 foi fundada a Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV, que existe até hoje. Em 55 ocorreu o primeiro Campeonato Sul-Americano aqui no Brasil, né? Vieram equipes dos países da América do Sul. Curiosidade do histórico do voleibol no Brasil. Na década de 50, o voleibol era pouco praticado por homens no Brasil. Havia a ideia de que o voleibol era um esporte para mulheres com gestos afeminados, a ponto da quebrada do punho para realizar a cortada ser indicado somente para mulheres. Apesar dessa ideia totalmente preconceituosa, isso ajudou o desenvolvimento do voleibol feminino no Brasil. Ou seja, o voleibol era visto como um esporte feminino, por conta de alguns desses movimentos, como disse, a quebrada para fazer o corte mais efetivo. É um pensamento totalmente preconceituoso, né, naquela época. Hoje em dia, a gente vê que tem o esporte, o voleibol masculino, ele cresceu também muito e evoluiu-se muito, né? Somos até campeões olímpicos do voleibol, somos uma das potências do voleibol. A nossa liga, ela é considerada uma das ligas mais fortes que existem no mundo a respeito de voleibol. Então, essa ideia de ser um esporte feminino não tem nada a ver. Se é esporte, ele pode ser jogado tanto por homens como por mulheres. Enfim, quem decide quem vai jogar é o próprio atleta, a própria pessoa que está fazendo o esporte, tá ok? O voleibol no Brasil nos anos 60, na década de 60, o voleibol brasileiro conquistou o 5º lugar no Mundial Masculino do Rio de Janeiro. Em 64, a seleção masculina do Brasil ficou em 7º na estreia do voleibol nas Olimpíadas. Então, ou seja, para uma estreia do vôlei brasileiro, ele foi muito bem, ficando em 7º, né? Em 1964. Nos anos 70, o voleibol ele evoluiu bastante, principalmente no quesito da preparação física, ou seja, às vezes eles jogavam apenas
sem ter esses preceitos de condicionamento físico, né? Em 75 houve uma grande modernização na gestão da CBV, e quando o Carlos Nusman assumiu a presidência. Então, ou seja, foi um passo grandioso que o vôlei deu para que evoluísse em questões mundiais do esporte, né? Nos anos 80, o Brasil começou a conquistar resultados expressivos no cenário mundial do voleibol, uma medalha de prata no Mundial Masculino de Buenos Aires, na Argentina, e uma medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ou seja, já fomos vice-campeões em termos de mundiais, né? No Mundial e nas Olimpíadas, que são dois grandes torneios ali da esfera mundial, né? O voleibol no Maracanã, devido ao sucesso internacional da seleção brasileira masculina de vôlei, foi realizado um grande amistoso no estádio do Maracanã contra a equipe soviética para um público recorde de mais de 100 mil pessoas. Então, ou seja, formaram uma quadra, né, no meio do gramado, fizeram uma quadra lá, logicamente montaram tudo para que ficasse uma quadra o mais próximo possível lá de voleibol, e foram mais de 100 mil pessoas assistir este evento no Maracanã. Foi um evento histórico, por isso que ele está no texto. O voleibol nos anos 90, né? Em 92, o voleibol brasileiro já conseguiu sua primeira grande conquista, a medalha de ouro no vôlei masculino nas Olimpíadas de Barcelona, na Espanha. E no feminino, em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, o feminino ficou campeão em 2008. A gente está falando de década de 90, mas a gente falou o masculino ficou em 92 e o feminino ficou em 2008 nas Olimpíadas de Pequim. A partir da década de 90, o Brasil acumulou uma série de conquistas olímpicas e mundiais, tanto no vôlei masculino quanto no vôlei feminino. Okay? Então, como eu disse, o Brasil é uma grande potência hoje no voleibol, porque evoluiu conforme a evolução do esporte foi mundial e foi trazido as mudanças e a própria técnica brasileira, que é uma grande influenciadora no esporte mundial. Ok? Então, tendo em vista o texto, eu coloquei aqui 5 questõezinhas, né, para vocês estarem respondendo. Em casa, eu vou falar brevemente um pouquinho sobre cada um. Cite as 2 versões da origem do voleibol no Brasil. Está lá em cima no texto, eu falei as 2 versões, né, dos anos subsequentes. No início, o Brasil enfrentou algumas dificuldades na evolução do esporte. Fale a respeito disso. O porquê que o Brasil não era considerado um país bom. Lembra da estatura dos jogadores, a gente não tinha um intercâmbio, enfim. Procurem no texto e vocês acham a resposta lá. Fale a respeito do preconceito dos esportes nos anos 50. Eu coloquei nos anos 50 porque no texto está escrito nos anos 50, mas vocês podem também fazer um adendo falando dos preconceitos de hoje em dia também, do esporte aqui, ok? Está lá no texto também. Em qual ano o Brasil ganhou sua primeira medalha olímpica no masculino e no feminino? Está bem explícito no texto, facinho de vocês acharem. E agora uma pergunta um pouco mais pessoal. Em nossa cidade, existe um local disponível para a prática e treino do voleibol? Fale a respeito. Aqui em Serquilho, obviamente que existe alguns lugares sim. Posso citar a CETU como um deles, né? A CETU como a Secretaria de Esporte, ela tem algumas coisinhas, vocês falem a respeito, ou se vocês têm um lugar no bairro de vocês que possa ter praticado, fale um pouquinho a respeito, essa é como eu disse, uma questão pessoal, ok? Então, na próxima aula eu venho com as respostas e mais um vídeo explicativo explicando essas respostas para vocês e vocês fazem a autocorreção, tá bem? Por hoje é só, turminha, continue se cuidando em casa e até a próxima aula, hein? Beijo!